Oi gente, estamos aqui hoje para mais uma videoaula. O assunto de hoje é a lei de Gauss, especificamente vamos resolver um exercício de cálculo de campo elétrico, um exercício bastante completo, relativamente complexo, mas que vai ser muito útil para todos aprenderem exatamente como se faz para usar a lei de Gauss no cálculo de um campo elétrico. Vamos então ao nosso exercício. O nosso problema consiste de uma casca cilíndrica muito comprida, que pode ser considerada como sendo infinita, feita de um material isolante de raio interno A igual a 2 cm e externo B igual a 5 cm, que se encontra carregada com uma densidade volumétrica de cargas ρ, que varia com a distância radial R', e é igual a uma constante xi0, R' elevado a menos 2, para a região entre A e B. E ρ' igual a 0 para R' menor que A, ou R' maior que B, onde xi0 é uma constante 3 vezes 10 a menos 8 coulombs por metro cúbico, e R' é a distância radial medida a partir do eixo do cilindro. Calcule o vetor campo elétrico em todos os pontos do espaço. A figura que nós teremos então é uma casca cilíndrica, o raio interno é A e o raio externo é B. Os dados do problema é dado então o xi0, 3 vezes 10 a menos 8, que é a constante que aparece lá, né, no nosso densidade de cargas ρ, que varia radialmente com R'. Notem que embora a densidade de cargas ρ varie com a distância radial, ele varia somente com a distância radial, 1 sobre R' ao quadrado. Não varia nem com o ângulo θ em volta do cilindro e nem com a distância, com a altura z. Portanto, temos aí uma situação típica onde acontece uma simetria cilíndrica. Veremos então que será possível usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. O valor do raio interno A é 2 cm, já passando para metro, 2 vezes 10 a menos 2 metros, e a mesma coisa o raio externo B, que é igual a 10 a menos 5 metros. Antes de começarmos a resolver o problema, vale a pena a gente analisar um pouco do ponto de vista físico para entender melhor o que é que está acontecendo neste problema. O problema pede o vetor campo eletrostático num ponto situado a uma distância r qualquer do eixo do cilindro. Devemos considerar, portanto, 3 possibilidades para a posição R. Em primeiro lugar, um ponto externo à casca cilíndrica, onde o R então seria maior que B. No campo, então, o ponto estaria lá fora da casca cilíndrica. Uma segunda possibilidade é que o nosso ponto onde queremos calcular o campo elétrico está situado numa posição entre A e B, ou seja, está exatamente na região da casca cilíndrica. E uma terceira possibilidade é que o ponto onde queremos calcular o campo elétrico está no interior do buraco, né, da casca cilíndrica. Então é interno à casca cilíndrica. Portanto, deve-se calcular o campo E para as 3 possibilidades da posição R. Vamos começar então o nosso cálculo considerando um ponto externo à casca, ou seja, a situação onde o ponto onde queremos calcular o campo elétrico, a posição R é maior que o raio B, a parte externa da casca. Enxergando a simetria. A primeira coisa, antes de começar a fazer o problema, devemos enxergar qual é a simetria presente nessa situação. O segredo para se calcular o campo eletrostático E, através da lei de Gauss, é exatamente enxergar a simetria que o problema nos coloca. Neste caso, a simetria é cilíndrica e o campo eletrostático será radial, pois a casca cilíndrica tem um comprimento infinito e a distribuição de cargas varia somente com a distância radial R'. Então está lá a nossa figura, onde a gente imagina então que o campo elétrico E estará sempre perpendicular ao eixo Z do cilindro e apontando na direção radial. Então, conforme a posição angular θ, o campo elétrico apontaria para uma certa direção. Nosso campo elétrico, portanto, que a gente espera, é um campo elétrico E, cujo valor em módulo varia somente com a distância ρ, e a direção é da coordenada ρ-chapéu. Lembrando que o versor ρ-chapéu é o versor da direção radial das coordenadas cilíndricas. Vamos lá então. A superfície gaussiana é o segundo ponto muito importante antes de começar a calcular realmente o campo elétrico usando a lei de Gauss. Uma vez que nós estamos enxergando o jeitão do campo elétrico, devemos ser capazes de propor uma superfície gaussiana que envolva a distribuição da carga. Essa superfície gaussiana deve ser fechada e deve envolver pelo menos uma parte
da distribuição de cargas que gera o campo elétrico. Em primeiro lugar, essa superfície gaussiana deve ter um formato simples, uma esfera, um cilindro, um paralelepípedo, algo que a gente consiga depois equacionar e fazer o cálculo da integral. Em segundo lugar, essa superfície tem que passar pelo ponto R, onde se quer calcular o campo elétrico E. No nosso caso, então, a superfície vai ser uma superfície cilíndrica, cujo raio da superfície é exatamente o R, passando pelos pontos onde a gente quer calcular o campo elétrico. O campo E deve ser perpendicular ou tangencial à superfície fechada, nunca deve atravessar a superfície fechada num ângulo inclinado diferente de 90 graus ou 0 graus. E por último, quando o campo elétrico atravessa a superfície fechada perpendicularmente, o seu módulo deve ser constante. Então vamos lá, continuar a desenhar a nossa superfície gaussiana. Nesse caso, ele deve ser uma superfície cilíndrica de raio R, onde o R é maior que B, e a altura H é uma altura qualquer, porque esse H mais tarde vai desaparecer, vai cortar, como nós veremos mais adiante. Devido à simetria, a gente deve usar o sistema de coordenadas cilíndricas, onde as variáveis são ρ, a variável radial, θ, a variável angular em torno do eixo do cilindro, e z é a direção do eixo do cilindro. A superfície gaussiana cilíndrica terá, assim, uma tampa T1, a tampa superior, onde a normal N1 é perpendicular a essa tampa, vai estar na direção do Z-chapéu, o campo elétrico, lembrar que está na direção ρ-chapéu, e, portanto, escalar N1 vai ser igual a zero. Isso vai ser muito útil, que a gente vai usar esse fato lá para frente. A tampa 2 é a tampa de baixo, como a normal deve estar sempre apontando para fora da superfície fechada, neste caso ele estará apontando para baixo, ou seja, menos Z-chapéu. E, novamente, escalar N2 também vai ser igual a zero. A superfície lateral é a lateral do cilindro, a normal, a superfície lateral, vai estar na direção do ρ-chapéu, que é a mesma direção do campo elétrico, e, portanto, escalar a normal, a superfície lateral, vai ser o próprio módulo do campo elétrico, pois o módulo da normal é sempre 1. Vamos, então, ao cálculo do fluxo do campo elétrico que atravessa essa superfície fechada, a nossa superfície gaussiana, que é esse cilindro de altura H e um raio R maior que o raio externo do cilindro B. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo elétrico através da superfície fechada vai ser igual à carga total no interior da superfície dividida por ε0. Considerando a superfície cilíndrica, então devemos lembrar que essa superfície fechada S vai ter uma tampa T1, uma tampa T2 e uma superfície lateral. Portanto, a integral se transformará em 3 integrais na direção na superfície da tampa 1, a integral na superfície da tampa T2 e na superfície lateral. Lembrando ainda que as escalar N1 igual a escalar N2 que é igual a zero, né? O campo elétrico é perpendicular à normal na tampa 1 e tampa 2, somente vai sobrar a integral na superfície lateral. É essa integral que nós devemos fazer, lembrando que escalar N é igual ao módulo do E, então é o cálculo do fluxo do campo elétrico através da superfície fechada, fica simplesmente a integral do módulo do campo elétrico, né, na superfície lateral. Isso vai ser igual à carga total sobre o ε0. Então vamos lá. O cálculo do campo elétrico E usando a lei de Gauss. Integrando na superfície lateral, devemos lembrar que nós estamos integrando em coordenadas cilíndricas. O elemento de superfície ds na superfície lateral vai ser igual a ρ dθ dz, dando toda a volta na superfície lateral. E lembramos ainda que o módulo de E é constante em toda a superfície lateral, pois a distância ao eixo do cilindro se mantém constante e, portanto, não há razão alguma para que o módulo do campo elétrico sofra qualquer tipo de variação. O fluxo φ de E vai ser então igual, o campo elétrico pode sair da integral, o ρ é o raio da superfície lateral, também é constante, pode sair, e fica então somente a integral em dθ dz, que é igual à carga total sobre ε0. Né? Novamente, devemos lembrar que o dθ e o dz são completamente independentes, portanto podemos separar a integral em θ vezes a integral em dz, onde o θ varia de 0 a 2π e o dz varia de 0 a h. São duas integrais extremamente simples. A integral em dz vai dar o próprio z, substituindo as extremidades 0 e h, vai dar o h. A integral em dθ vai dar o 2π, de modo que a integral fica e vezes ρ 2πh, que é igual a carga total de ε0,
ou seja, o módulo do campo elétrico é igual à carga total dividido por 2πε0H ρ. Notem que tem um H embaixo no denominador, que é um H genérico qualquer, e se ele não sumir, vai ser um problema para a gente, mas felizmente vai sumir. Continuando o nosso cálculo, né, temos aí o campo elétrico E, falta ainda calcular a carga total e a direção do campo. Lembrar que a direção do campo E, nós já discutimos lá no início do problema, o campo é radial, portanto, na direção do ρ-chapéu. A carga total, portanto, vai ser igual a 2πε0H ρ-chapéu, onde ρ é a distância radial. Lá no enunciado está um R', não se preocupem não, tá? O cálculo da carga total QT, a quantidade QT de carga está contida na casca cilíndrica, que é essa casca cinza que apareceu rapidamente. H é a altura dessa casca, desse cilindro, né? O raio A é interno e o B é externo. Então vamos lá ao cálculo da carga total. Está ali o nosso cilindro cinza, lembrando que ele tem um buraco no meio de raio A. A carga total é a integral da densidade de cargas ρ, R' de ômega', onde o ρ de R' vai ser igual a Φ0 ρ' elevado a menos 2. Nós estamos substituindo o R' por ρ' para uniformizar a notação. É a distância radial das coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, o elemento de volume é igual a ρ' de ρ em si', de θ', de z'. Portanto, a integral da carga total vai ser a integral de A até B do Φ0, ρ em si' elevado a menos 2, ρ em si', de ρ em si', integral de 0 a 2π de θ', integral de 0 a h de dz'. Duas dessas integrais são extremamente simples, né? O Φ0 é constante, vai para fora, ρ em si' elevado a menos 2 vezes ρ em si', vai dar ρ em si' elevado a menos 1. São três integrais muito fáceis de serem resolvidas. Vamos ver então como é que ficam essas três integrais aí, não é? Tá? A integral em dz vai dar h, a integral de θ' vai dar 2π, a integral de ρ elevado a menos 1 de ρ vai dar logaritmo neperiano de ρ. Substituindo as extremos da integração, chegamos então ao valor da nossa integral, que é a nossa carga total QT. Voltando à expressão do campo elétrico, temos então que o campo elétrico E, substituindo o valor de carga total pelo que nós calculamos, temos aí então a nossa expressão do campo elétrico. Por fim, substituindo os valores numéricos que foram fornecidos, chegamos então à expressão do campo elétrico E para pontos externos à casca cilíndrica, ou seja, quando R é maior que B. Vamos agora ao cálculo do campo elétrico no meio da casca, ou seja, aquela situação em que o ponto onde queremos calcular o campo está numa posição entre o vetor A, o raio A e o raio B, ou seja, exatamente na região onde temos a distribuição de cargas. O cálculo do campo E na região interna à casca difere um pouco do que foi feito no caso R maior que B. Agora, veja lá, a superfície gaussiana em branco fica no interior da casca e, consequentemente, o cálculo da carga total QT vai sofrer alguma modificação. Vamos ver então como é que fica o cálculo do campo QT. Notem que agora no cálculo do QT, lá onde antes era integral em ρ em si' de A até B, agora temos aí de A até ρ, porque a superfície gaussiana só vai até a distância ρ, e nesse caso, o que tem de carga entre o ρ e o B não interessa, porque está do lado de fora da nossa superfície gaussiana. Então essa é a nossa nova integral, né? E fazendo a integral, continuamos do mesmo jeito, né? Não mudou em nada, vai ter então um logaritmo neperiano, e agora a solução final é 2πhy0, logaritmo neperiano de R sobre A, onde colocamos no lugar do ρ o R, para mostrar que é a distância radial das coordenadas cilíndricas. Apenas uma questão de notação. Substituindo na expressão do campo E, temos ali, né, o campo elétrico, né, com o logaritmo neperiano aparecendo, e novamente com os valores numéricos dados, chegamos na expressão do campo elétrico. Continuando, no interior da cavidade, quando R é menor que A, agora a superfície gaussiana fica lá no interior da cavidade, a nova superfície gaussiana está lá dentro, com um raio R menor do que o A. Nesse caso, nós estamos no meio do buraco, não tem carga total QT nenhuma, a carga total é zero, e nesse caso é fácil de ver, usando a lei de Gauss, que o campo elétrico lá dentro é igual a zero. Notem, portanto, né, comentários finais, que a diferença entre os três casos, o caso em que o R é maior que B,
o caso em que o A é menor que R menor que B, e o caso em que o R é menor que B